A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Essa é a palavra que o Senhor nos dá no dia de hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Alimento Espiritual. Para quem não me conhece, meu nome é Shainer e eu estou aqui com alguma frequência, trazendo a palavra do nosso Pai, porque Ele é quem governa, para Ele se deve ser dado toda a graça, toda a honra e todo o poder. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O alimento espiritual do dia de hoje é retirado da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 23. É o último versículo da carta aos Filipenses, para ficar mais fácil para vocês procurarem. Filipenses, capítulo 4, versículo 23, onde o Senhor diz exatamente isso. É uma saudação. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O Criador é muito bom. Ele é muito bom. Eu vou aqui confessar algo para vocês. Quando começamos a ter intimidade com Deus, quando começamos a ter uma conexão melhor, uma conexão espiritual, um pouco mais avançada, vamos dizer assim. E a questão, eu acho que não seria nem essa, uma conexão avançada. É intimidade. É intimidade com o Pai. É uma intimidade com o próprio Jesus Cristo, nosso irmão, nosso amado Rei. Quando temos isso, conseguimos enxergar muitas coisas boas e muitas coisas não tão boas assim. Conseguimos enxergar a presença do Criador em tudo, e Ele está em tudo, como também conseguimos enxergar as tentativas do inimigo de querer sabotar a nossa vida. Por essa noite, noite passada, eu tive uma experiência de fé muito bacana. Fui, vamos dizer assim, surpreendido por situações ao qual, se eu não tivesse na presença de Deus, certamente, eu teria caído. Se eu não tivesse na presença do nosso Pai Celeste e entendendo de uma maneira mais clara e madura de como procede o mundo espiritual, não que eu saiba de tudo, não, estou muito longe, existe uma batalha enorme e existem muitas coisas entre o céu e a terra que nós não conhecemos, que eu não conheço. Existe uma batalha muito enorme ao nosso redor, ao meu redor. Mas isso já é o suficiente, o pouco que eu sei já é o suficiente para entender que o inimigo, ele não para e ele vai querer fazer de tudo para nos tirar a paz, a shalom. Mas quando estamos próximos ao Pai Celestial, quando conseguimos um pequeno grau de amadurecimento, as outras coisas se tornam pequenas. Os outros acontecimentos, por mais que pareçam ser estranhos ou, vamos dizer assim, ruins, na verdade eles servem como degrau para me aproximar cada vez mais do meu Senhor e ter misericórdia daqueles ao qual são muitas vezes usados pelo inimigo na questão de querer tirar a harmonia entre nós irmãos. Como eu tinha dito, essa noite anterior, eu tive pude saborear da fé. Esse milagre. Milagre em mim. Eu digo que esse milagre é da minha vida. É eu saboreando da fé. Saboreando aquilo tudo a qual o Criador me dá. Notícias não muito agradáveis, repito. Momentos não tão agradáveis. Mas eu consigo enxergar de uma maneira mais clara hoje
E dou graças ao Pai Celestial por isso. E o bom, a palavra que o Criador me coloca nesse momento, para iniciar essa nossa alimento espiritual, foi exatamente essa. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E essa graça que seja compartilhada realmente comigo e com vocês que estão aqui escutando, e até com as pessoas que foram usadas para criar, que foram usadas pelo inimigo para criar uma atmosfera de conflito, de desentendimento. São pessoas assim como eu, que buscam também o Senhor. Mas o inimigo às vezes usa, cria uma atmosfera. E vale lembrar, as pessoas que foram usadas, ou melhor, a pessoa que foi usada, é uma pessoa que sempre tem meu apreço, tem meu respeito. Mas sempre o inimigo buscou criar um atrito. Sempre, é uma coisa absurda. E aqui eu estou compartilhando com vocês como uma experiência de fé mesmo. Essa experiência de fé é a maneira ao qual que eu posso saborear dessa fé. Sentir o gosto da minha fé. Do quanto eu tenho o Criador. O quanto eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aprendendo com Ele a ter paz. A ter a paz do Senhor dentro do coração. Em saber que nada aqui é meu, nada nesse mundo me pertence. Saber que eu tenho uma missão nesse mundo, sim, isso é certo. Isso aí até as formigas têm sua missão. E eu também tenho a minha missão. Eu sei quem eu sou, como filho do Elohim, de um Deus, por mais que muitas vezes pareça que o adversário, que as coisas difíceis estão maiores do que eu posso imaginar, que eu não iria suportar, mas a permissão do Senhor, a graça dele, me faz ver, como diz aqui a palavra, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja comigo, esteja com vocês. Ela está comigo, a graça do Pai está comigo, assim como está contigo, assim como está com a pessoa ao qual eu pude ter essa experiência de fé. Ela nem sabe, mas eu dou graças e agradeço a ela por isso, essa pessoa por isso. É uma criatura que merece todo o respeito, merece todo o carinho, porque busca também o Senhor. E a situação, porque o inimigo ele criou uma situação que nem uma situação fictícia, não é? E às vezes acontece, eu estou compartilhando porque eu sei que isso acontece com muitos que escutam aqui. Os pequenos, vamos dizer assim, conflitos, eles geram conflito, e o conflito é feito exatamente para isso, para testar a nossa fé, para testar a nossa maturidade espiritual e poder dormir em paz e acordar em paz. Por mais que seja... Antigamente poderia até sentir um pouco de dor, ficar em dúvida, tentar lutar. Mas para quê? Isso é não confiar em Deus. Isso é não saber o mistério da nossa fé. Isso é não compreender que existe um Elohim muito maior. Existe um Deus muito maior. Ao contrário, lembre que Paulo fala também nas cartas, né? Em tudo dai graças. Tenho que saborear de toda a fé. Tenho que saborear das máculas, das nuvens espirituais. Eu tenho que saborear das adversidades. Eu tenho que saber saborear as dificuldades. Eu tenho que saber saborear até essas coisas que acontecem. Porque é aí que mora a maior graça. É a partir daí. E saber
agarrar para si, para mim, a minha cruz, e saber olhar para a minha dificuldade, olhar para aquela situação, vamos dizer assim, difícil. E não é difícil, porque eu tenho Deus comigo. Então ela não é difícil. Mas que eu poderia achar difícil, como já achei em outros momentos. Achei muito difícil, achei desagradável. Hoje é interessante, é interessante. É uma experiência muito gostosa de se viver. E poder compartilhar essa experiência de fé. O Criador, o Pai Celestial, é muito bom. E eu acredito que é isso. Tá bom? Já vamos 10 minutos. Saboreei da fé. Saborear da fé. Saborear das provações. Saborear das provações. Saborear da fé. É muito bom. É colocar essa experiência de fé em prática. É ter realmente essa experiência de fé. Eu desejo a todos vocês a mesma coisa. Se o problema está difícil, parece ser difícil, saboreia ele. Coloca e tenta enxergar de uma ótica diferente, não com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais. Porque vivemos nesse mundo em uma eterna batalha espiritual. Em uma eterna batalha espiritual. E não se enganem, não se enganem. O inimigo vai fazer de tudo para querer nos tirar a paz que vem dele. Mas quando a gente sabe, como eu sei quem eu sou, pode até vir, mas vai acontecer o que aconteceu nessa noite. Não tem resultado, porque eu não deixo mais entrar aqui e germinar algo ruim, ou entrar por aqui e sair por aqui. Não entra mais, nem entrar, entra. Eu deixo apenas, eu só observo e contemplo. Contemplo dando graças ao Pai, abençoando a situação e abençoando quem está envolvido. Abençoando a mim mesmo primeiro. E abençoando aqueles que são envolvidos nessa situação. Tá bom? Mas é isso. Estou feliz por vocês e por compartilhar essa experiência de fé. Shalom a todos. Até a próxima, porque Deus quer e eu quero. Shalom.